queridos no Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do nosso Salvador. Desejo ler um versículo apenas em Lucas capítulo 14, verso 26 para a nossa meditação, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a mãe e a mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nosso Salvador, queridos, ensina que devemos odiar o pai e a mãe para segui-lo? Não. Fiz a leitura da versão bíblica Almeida, revista e atualizada no Brasil, onde aparece a palavra aborrecer, que significa amar menos. Na Bíblia católica, aparece assim o texto bíblico: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrece é substituída aqui por odeia, que significa desapego completo e imediato. Já o Novo Testamento, na linguagem de hoje, o texto fica assim: todo aquele que quer ser meu seguidor deve amar-me bem mais do que a seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, assim mais do que a própria vida. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. É falso, querido, o ensino que Jesus manda os cristãos, crentes verdadeiros, deixarem de amar ou prejudicar seus pais para ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Deixar de amar e cuidar de seus pais foi um plano de alguns judeus nos dias de Jesus na terra. Eles eram tão apegados aos bens materiais que engendraram um plano, posso até dizer um plano diabólico, para não ajudar os pais necessitados. O plano era oferecer a Deus os próprios bens, chamado de Corban, que era uma lei criada pelos próprios fariseus, motivo de negarem ajuda aos seus pais. Vamos ler este texto que encontra-se em Marcos capítulo 7, versos 8 a 13. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, quem maldisser o pai e a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai e à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por ser seu pai e mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus condenou veementemente essa atitude fingida de amar pai e mãe, porque ela se opõe ao mandamento divino que ordena honrar os pais, está lá nos 10 mandamentos. Quando Jesus fala em aborrecer a seu pai e mãe e mulher,
e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida. Jesus, com aquelas palavras quis simplesmente aplicar o princípio do maior preceito: amor a Deus e ao próximo. Este último, mesmo se referindo às pessoas mais caras, devem ser subordinado ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, querido, vale dizer que Jesus não fala, por exemplo, que devemos odiar nossos inimigos, mas amar e orar por eles, quanto mais os pais, irmãos e irmãs. Vamos ler o texto de Mateus 5,44, ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ser discípulo de Jesus, queridos, é tomar posse da vida que Ele nos pede para viver, pois é possível ser discípulo e viver a vida antiga que tínhamos? Não. O chamado de Jesus nos liberta da nossa relação imediata com o mundo e seus prazeres também. Todo aquele que é chamado por Jesus compreende que não há possibilidade de viver sua fé sem se mover na direção do nosso Deus. E com Jesus é abandonar o velho homem. Afinal de contas, você só irá para o céu se colocar Deus como a sua maior prioridade até os últimos dias de sua vida na terra. Lembra-te que tudo ficará nesta terra: seus bens materiais, seus parentes, seus amigos, quando você morrer. Assim, não prendas o seu coração ao que possuis, pois Jesus quer que não tiremos os olhos dele. Reconhecer Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo e mediador da nossa vida, é romper com as coisas imediatas, pois só assim seremos separados para uma nova vida. O apóstolo Paulo mostrou qual era a sua prioridade. Vamos ler Filipenses 3, do 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Como o apóstolo Paulo nos ensina, precisamos colocar Jesus como centro da nossa vida, porque se não o fizermos, colocaremos outras coisas no lugar que só deve pertencer a Ele. Se o centro da nossa vida for o conhecimento de Cristo, nós construiremos algo sólido pelo qual viveremos, porque a sua presença em nossa vida transformará diariamente a nossa existência. Por fim, queridos, uma vida com Jesus é um exercício diário de renovação da nossa fé e de um relacionamento vivo e pleno com o Senhor Jesus. Desta forma, precisamos nos jogar aos seus pés, revelar em cada ato da nossa vida uma adoração sincera e verdadeira, que demonstre amor e gratidão por tudo que recebemos dele. Amém? Vamos orar neste momento. Pai de amor e de imensa bondade, nos ajude a sustentar nossa vida sob a Tua palavra. Queremos viver à luz dos ensinamentos eternos. Queremos, Deus, priorizar
Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas, dia por dia. Diz a tua palavra que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Queremos estar entre esses verdadeiros adoradores. Obrigado por tua imutável e gloriosa palavra. Obrigado pela vida das pessoas que assistem o nosso culto online. Que a misericórdia, a graça, a bondade do Senhor alcança essas vidas e os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço. Até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Jesus Cristo. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus.